Bom, e continuando, né, moçada, falando aqui da Al-Qaeda, qual é o objetivo, né, da Al-Qaeda? É defender, de uma maneira muito radical, os valores islâmicos, né? Eles consideram o mundo ocidental, liderado pelos Estados Unidos, como um mundo infiel, né? Então aí existe uma demonstração de um choque de cultura, né? E aí o que eu tinha comentado com vocês, né? Já em outubro, os Estados Unidos invadem o Afeganistão e ficaram lá durante muito, muito tempo, né? Eles foram sair em 2021, né? Então ficaram quase 20 anos, os Estados Unidos ficaram quase 20 anos no Afeganistão, né? É muito tempo, tá? E só se retiraram ali com Joe Biden, né, que havia anunciado a retirada das tropas, né? Porque muitos soldados dos Estados Unidos acabam morrendo, né, porque acabava sendo vítima de atentado. Foi muito caro, sempre é muito caro manter uma guerra, né? Então o custo para os cofres dos Estados Unidos nessa guerra no Afeganistão, nesse período todo, foi de cerca de US$ 1 trilhão, né, com cerca de 2.500 soldados mortos, tá? Então foi feito aí esse planejamento, né, essa retirada em 2021, e aí o Talibã voltou com muita força, né, voltou com muita força, e acaba reprimindo as mulheres, né, acaba voltando para uma situação, pensando em direitos humanos, direitos civis, muito ruim para a população, né? Então, muita instabilidade, muita violência, né, acaba perdurando no Afeganistão. Só que além desse interesse de capturar Osama Bin Laden, os Estados Unidos tinham outros interesses, né? Então, por exemplo, aumentar a sua área de influência, né? Colocar bases militares numa região rica em petróleo, né? Que é o Afeganistão. Colocar também pressão sobre o Irã, porque aí você está mais perto do Irã, né? É um ponto importante também a ser mencionado. Conquistar um local que foi símbolo de orgulho do mundo islâmico, porque é preciso lembrar que no mundo radical islâmico, a vitória que os afegãos conseguiram sobre a União Soviética, ela foi muito exaltada, né? Então, derrotar o Estado Islâmico significa, né, baixar a moral desse grupo, né? Mas no final das contas, o que está em jogo é derrotar um grupo que pudesse causar mais instabilidades políticas na região e uma região que é rica em petróleo, né? Então é não deixar a Al-Qaeda, por exemplo, avançar sobre o próprio Iraque, sobre a Síria, sobre a Arábia Saudita, né? Por conta do petróleo, né? Que é a principal fonte de riqueza até hoje. E evidentemente que quando os Estados Unidos foram atuar nessa região do Oriente Médio, né, eles acabaram levando alguns europeus, e os europeus também foram vítimas de atentados terroristas, né? Então aqui um episódio de 2004, no caso da Espanha, né? Um outro episódio de 2005, no caso da Inglaterra, né? Inclusive um brasileiro acabou morrendo pela polícia britânica, porque a polícia britânica achou que ele era um integrante terrorista de um grupo radical islâmico. Era, na verdade, um rapaz, um imigrante legal de Minas Gerais, chamado Jean Charles. Inclusive, tem um filme brasileiro que foi feito sobre esse episódio, né? É um rapaz que estava no dia errado, no lugar errado, que viu muita polícia, se assustou, saiu correndo, e ele tinha uma mochila nas costas, e a polícia acabou matando, achando que ele estivesse carregando explosivo, né? No caso do Iraque, moçada, o Iraque é um país também muito importante para a gente entender o que aconteceu lá nos últimos anos. O Iraque ele foi dominado por um partido político chamado Baath, e esse partido político depois acabou colocando em destaque um personagem histórico famoso chamado Saddam Hussein. E esse Saddam Hussein ele chega na presidência no final da década de 70,
Logo no começo da década de 80, ele entra numa guerra com o Irã. Oficialmente, o motivo da guerra entre Irã e Iraque, de 80 a 88, tem a ver com disputas fronteiriças, né, contendo petróleo, uma região chamada de Shatt el-Arab, que depois eu vou mostrar no mapa para vocês, logo na sequência, mas que, na verdade, tinha um outro objetivo por trás, porque os Estados Unidos e a Arábia Saudita e o Kuwait, eles financiaram e incentivaram Saddam Hussein a declarar guerra contra o Irã, porque em 79 o Irã tinha passado por uma revolução. Uma revolução que significa que o país Irã se tornou uma teocracia, comandado pelo líder supremo, o Ayatollah Khomeini, né? E esse radicalismo islâmico xiita preocupou muito os Estados Unidos, porque o Iraque é um país majoritariamente xiita. Então, o que os Estados Unidos fizeram? Eles apoiaram o Saddam Hussein, porque o Saddam Hussein era de um outro grupo islâmico, sunita. A Arábia Saudita e Kuwait também sunitas, né? Então, você tem a união desses três interesses aqui em não ver o país, Iraque, passar para o controle do grupo xiita, né? Então você tem esses interesses se convergindo, tá? Acontece, aqui está desculpa, a área em disputa, né? O Shatt al-Arab, essa parte aqui que dá acesso ao Golfo Pérsico, e aqui a zona em vermelhinho que você está vendo, que foi a briga entre o Irã e o Iraque, né? Então, não houve vencedor, né? O Iraque ficou muito fragilizado, né? Tinha uma grande dívida com o Kuwait, né? Porque o Kuwait fez empréstimos para o Iraque fazer a guerra contra o Irã. Só que aí depois o Kuwait começou a cobrar essa dívida, né? Esses empréstimos. O Saddam Hussein, ele queria que o Kuwait perdoasse a dívida, o Kuwait falou que não. E aí o Saddam Hussein encontrou um motivo para invadir o Kuwait, alegando que tinha ali um problema na demarcação de fronteiras com o Kuwait. E aí o Iraque, mesmo desgastado após a guerra com o Irã, ele tinha forças militares ainda para poder atacar o Kuwait. E foi isso que ele fez na década de 90, né? No comecinho da década de 90. Então, você pega ali em 1990, o Iraque invadiu o Kuwait, né? E o Kuwait não tinha força para repelir esse ataque. Então, o Kuwait pediu ajuda internacional e as Nações Unidas coordenaram uma ação militar que ficou sob a liderança dos Estados Unidos. E aí, essa coalizão militar internacional acabou derrotando as tropas iraquianas e as expulsando de volta para o Iraque. O Kuwait ficou livre, né? E aí, depois disso, as Nações Unidas impuseram um embargo econômico, ou seja, o Iraque só poderia trocar o seu petróleo por remédio, por comida, por exemplo, né? Não poderia fazer mais essa comercialização internacional. E, além disso, foram criadas duas zonas de exclusão aérea, né? Uma aqui no norte, para proteger a população curda, que eu já falei em aulas anteriores, né? Porque os curdos não são árabes, né? A população aqui do Iraque é árabe, então você teve uma perseguição étnica aqui, né? E o Saddam Hussein, inclusive, jogou armas químicas nessa área para tentar matar toda a população curda, né? E a outra zona de exclusão aérea, que é essa parte aqui do centro-sul, né? Era para proteger a população xiita, que mesmo sendo maioria no Iraque, foi perseguida e massacrada, né? Porque as forças de segurança ficavam no controle da população sunita, tá? Aqui a gente vê as bases militares, né, dos Estados Unidos aqui presente, por exemplo, na Arábia Saudita, no Catar, depois no Kuwait, né, em Omã, foram utilizadas aí nessas operações, né? E aí a gente vai para a Segunda Guerra do Golfo, né? O Iraque fica ali nesse embargo, o Saddam Hussein permaneceu no poder, certo, moçada? Ele foi derrotado na Primeira Guerra do Golfo, só que o Saddam Hussein fica no poder.
E acontece que vai ter a Segunda Guerra, e a Segunda Guerra do Golfo, que foi lá em 2003, né? Por que que ela aconteceu? Porque os Estados Unidos acusaram o Iraque de terem armas de destruição em massa, né? De terem relações e apoio com a Al-Qaeda. Então os Estados Unidos invocaram a doutrina Bush, ou seja, vamos fazer um ataque preventivo. Porque o Iraque, tendo essas armas de destruição em massa, tendo vínculo com a Al-Qaeda, ele pode nos atacar, né? E aí vamos aproveitar e liquidar o regime ditatorial do Saddam Hussein e levar a democracia para o Iraque, né? Só que agora, moçada, é importante ressaltar que os Estados Unidos fizeram isso de forma unilateral. Não teve apoio internacional das Nações Unidas. Eles levaram, por exemplo, a Inglaterra junto com eles, mas não a ONU. Então isso é diferente do que foi a Primeira Guerra do Golfo, tá? E aí, na verdade, o interesse dos Estados Unidos, como sempre, é um recurso mineral importante, que é o petróleo, né? Ainda mais sabendo do crescimento da economia chinesa, e os chineses são grandes consumidores mundiais de petróleo, né? O Oriente Médio é o principal fornecedor de petróleo para a China, né? Hoje, por exemplo, é o Irã, tá? E aí colocar esse petróleo nas mãos das empresas transnacionais dos Estados Unidos, que são várias e grandes empresas, né, de petróleo que eles têm. A população iraquiana ficou muito revoltada com a inação das Nações Unidas nesse primeiro momento, né? E acontece que a ONU tentou, após a derrota do Saddam Hussein, porque ele foi deposto, ele foi preso, depois ele foi julgado e condenado à morte, né? Mas a população iraquiana que muito sofreu, né? Porque é uma população que sofreu por conta da guerra contra o Irã entre 80 e 88. Depois veio a Primeira Guerra do Golfo entre 90 e 91. Aí depois vem a Terceira Guerra, o embargo econômico entre a Primeira e a Segunda Guerra e depois a Segunda Guerra do Golfo. E aí a ONU aparece lá, né? Toda feliz, contente, satisfeita. Olha, viemos aqui para ajudar, etc e tal. E como é que a ONU foi recebida? Com um atentado terrorista, né? O principal quartel-general da ONU em Bagdá sofreu um atentado terrorista e matou a principal autoridade da ONU ali naquele momento, né? Que era o Sérgio Vieira de Mello, esse brasileiro, que inclusive tem série, tem filme, se não me engano, na Netflix, que vai falar sobre o Sérgio Vieira de Mello, tá?